Olá, pessoal! Vamos dar continuidade um pouquinho aí nas nossas perguntas, né? E agora nós vamos entrar na discussão do planejamento social. Sempre tem caído muitas questões do planejamento social e a referência básica e fundamental, sem dúvida nenhuma, é esse livro da Miriam Veras Baptista, que inclusive, infelizmente, faleceu esse ano, uma grande autora do serviço social. E ela discute nesse livro planejamento social, intencionalidade e instrumentação, o que seria o planejamento social. E nesse livro, além dela discutir o processo de avaliação, o processo crítico do planejamento, ela vai abordar o processo de planificação do planejamento. E essa planificação do planejamento se dá através dos documentos, planos, programas e projetos. E a autora ela vai trazer brevemente a diferença de um plano, de um programa e de um projeto. Então, vale a pena vocês estudarem, porque tem caído muito concurso público e é uma leitura extremamente fácil. Não são muitas páginas, o livro tem acho que 150 páginas aproximadamente. E se vocês sentarem assim, um dia vocês conseguem ler tranquilamente esse livro, porque é um livro muito fácil, tem algumas figurinhas, tem algumas tabelas. Então, é um livro bem didático e gostoso de ler, tá bom? Então, vale a pena vocês lerem. Bom, então, se eu tenho essa concepção que a planificação no processo de planejamento se dá através do plano, programa e projeto, eu já vou acertar essa segunda pergunta. Porque, olha lá, a planificação no processo de planejamento implica em decisões a serem tomadas. Essas decisões são explicitadas, sistematizadas, interpretadas e detalhadas em documentos. Então, as decisões do processo de planejamento são detalhadas em alguns documentos, ou seja, o que fazer, de qual forma fazer, como fazer. E esses documentos representam graus decrescentes de níveis de decisões. Os documentos em referência são, lembra que eu falei para vocês que a planificação, aonde eu tenho a tomada de decisão, se estabelece a partir de alguns documentos. E esses documentos são plano, programa, projeto. Então, a alternativa correta é a alternativa B, plano, programa, projeto. Na verdade, essa pergunta aí, ou você sabe ou você sabe. Porque coloca outros elementos nas outras alternativas que não tem nada a ver com a discussão da Miriam Veras Baptista deste livro aqui. Então, por isso que vocês têm que sempre... Lembrou de planejamento, já lembra. Plano, programa e projeto. A alternativa correta é a B. Nem vou ler as outras alternativas, que é perda de tempo, tá bom? 3. Entre os instrumentos técnicos operativos utilizados pela assistente social no Poder Judiciário, a entrevista, a visita domiciliar e registro como relatórios, laudos e pareceres figuram como mais comuns. A respeito desses instrumentos, complete as lacunas abaixo. Então, eu já vou completando a lacuna e vou explicando para vocês, tá bom? 1. Tem por objetivo clarificar situações, considerar o caso nas particularidades de seu contexto sociocultural e das relações sociais. Bom, que instrumental é esse? É a visita domiciliar. A visita domiciliar ela é utilizada para aproximar o assistente social da realidade na qual os sujeitos que esse assistente social atende. É um instrumental utilizado para conhecer as particularidades sociais, culturais, econômicas, a realidade em loco. Lembrando que a visita domiciliar jamais pode ser utilizada no intuito de fiscalização. Afinal, como eu sempre venho abordando durante as aulas, nós não somos da polícia. Nosso processo de trabalho não requer que a gente fiscalize, que a gente aborde numa perspectiva de tentar ver se o usuário está mentindo, está falando a verdade. A visita domiciliar, ela tem que ter o intuito de conhecer a realidade desse usuário, de conhecer a dinâmica na qual esse usuário se insere. Então, primeiro, visita domiciliar. 2. É utilizado no judiciário como mais um elemento de prova, a fim de dar suporte à decisão judicial. Que instrumental é esse que é utilizado como elemento de prova? É o laudo social. O laudo social é extremamente utilizado no judiciário. Por quê? Porque o laudo social é a sistematização do estudo social que o assistente social realizou
e vai ser utilizado enquanto elemento, instrumento de prova pelo próprio juiz. Então, a alternativa correta aí, na verdade, a palavra que se encaixa nessa lacuna é o laudo social. 3. Possibilita a construção de alternativas de intervenções, devendo tal partir do manifesto pelos sujeitos e a situação que provocou a ação. Aqui nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da entrevista. A entrevista é a relação do assistente social com o sujeito ou com um determinado grupo. E é a partir dessa relação da entrevista que o assistente social pode propor alternativas, aonde há o estabelecimento de um diálogo e a troca de informações. Então, por isso que a lacuna é a ser preenchida, na verdade, é a entrevista. 4. A apresentação descritiva e interpretativa de uma situação ou expressão da questão social. Nós já abordamos na nossa primeira aula que o documento que apresenta descrevendo ou interpretando uma determinada expressão da questão social é o relatório social. E a 5, esclarecimento e análise com base em conhecimento específico do serviço social. Há uma questão, questões relacionadas a decisões a serem tomadas. Lembra, qual é o documento que mostra a nossa opinião enquanto assistente social? É o parecer social. Então, é o parecer social que mostra a sugestão da nossa visão enquanto assistente social sobre aquela realidade. Lembra que eu expliquei lá na primeira aula? Então, a lacuna correta aí, a palavra correta para preencher essa lacuna é parecer social. Então, vamos lá. Então, a alternativa correta é visita domiciliar, laudo social, entrevista, relatório social e parecer social. Alternativa D. Bom, vamos dar continuidade. Agora nós vamos para a pergunta 4. Em relação aos conceitos de perícia social, estudo social, parecer, pesquisa social e relatório social, assinale a alternativa correta. Perícia social, alternativa A, consiste em um instrumento processual no qual o assistente social realiza um exame técnico de uma situação social a fim de fundamentar uma decisão judicial. Até aí está correta. Sem emitir o parecer? Jamais. A perícia social, ela é utilizada para que o assistente social emita o seu parecer. Então, com certeza, está errada essa alternativa A. B. Parecer social é estruturado a partir de elementos como identificação, metodologia, relato analítico e conclusão? Na verdade, não. O parecer social é a nossa opinião. O parecer social, inclusive, ele pode ser utilizado no final de um laudo social. Então, esses elementos não necessariamente precisam constar no parecer social. Por quê? Porque o parecer social ele pode estar embutido em um outro instrumental. Ou ele também pode ser utilizado de forma só ao parecer social, sem estar dentro de um relatório ou de um laudo social. C. Pesquisa social consiste em coletar dados a partir do instrumental definido pelo assistente social. A pesquisa social não necessariamente ela serve para coletar dados. A pesquisa social ela pode ser utilizada para conhecer uma determinada realidade, uma determinada dinâmica. Nós, enquanto assistentes sociais, utilizamos a pesquisa social a todo momento. Ela é parte constituinte do nosso processo de trabalho. Então, está errada. E estudo social é o instrumento utilizado para conhecer e analisar a situação vivida por determinados sujeitos ou grupos de sujeitos sociais sobre o qual fomos chamados a opinar. Com certeza, a resposta correta é essa daí. O estudo social é utilizado para conhecer a realidade social. O estudo social vai ser concretizado a partir de vários instrumentais, igual eu expliquei para vocês na primeira aula, né? A partir da visita domiciliar, da entrevista, a partir de uma análise documental, a partir de uma revisão bibliográfica. Então, o estudo social é o processo no qual eu utilizo para conhecer uma determinada realidade social, tá bom? Então, a alternativa correta, sem dúvida nenhuma, é a alternativa E. Bom, vamos lá para 5.
Utiliza-se no meio judiciário com a finalidade de oferecer elementos para a decisão judicial. A construção de conhecimento, na área do serviço social acerca de uma situação processual acontece geralmente por meio de... Lembra que eu falei para vocês que para eu fazer um laudo social, para eu fazer uma perícia social, obrigatoriamente eu tenho que fazer o estudo social. Por quê? Porque o estudo social é a forma como eu analiso uma determinada realidade para, a partir disso, emitir uma opinião ou até mesmo relatar sobre essa realidade. Então, a alternativa correta aí, sem dúvida nenhuma, é o estudo social. Por quê? Porque nós estamos falando da construção do conhecimento. Eu não estou falando da sistematização. Se fosse a sistematização, seria laudo social, relatório social, parecer social. Mas eu estou falando do processo de construção do conhecimento. Então, a alternativa correta aí é o estudo social. Lembrando que vocês nunca vão emitir estudo social e mandar para o judiciário, e mandar para um advogado, e mandar para o médico. O estudo social é o processo metodológico que nós utilizamos para, a partir dele, confeccionar o laudo, o parecer, o relatório. Isso é importante. Então, o estudo social sempre vai ficar nos nossos arquivos sigilosos. Nunca vai ser mandado, por exemplo, para um juiz. Bom, por enquanto é isso. Vamos gravar o próximo vídeo.